Bom, gente, então no último vídeo a gente aprendeu funções básicas aqui de DAX em Power BI, que foram sum, soma, média, máximo e mínimo. E agora nesse vídeo a gente vai aprender mais uma função de soma que vai fazer sentido para aprender com as outras funções de filtro, que se chama SumX. E junto com ela a gente vai aprender as outras funções de filtro, que vão ser três. Elas são Calculate, Filter e All. Então, nesse vídeo a gente vai aprender essas quatro funções e vocês vão ver que elas são bem similares. E queria falar aqui no começo do vídeo que várias coisas que a gente vai calcular nesse vídeo você pode fazer de diversas maneiras e eu vou mostrar para vocês como cada maneira é diferente uma da outra e por que às vezes umas são melhores que as outras. Então, vou começar. No último vídeo a gente calculou vários valores de somas aqui e tudo mais. Um deles foi este daqui, soma valores de bens, que foi simplesmente a soma ali dessa coluna, dessa tabela. Mas vamos supor que agora eu queira ver apenas de onde a pessoa jurídica é o estado, né? E nesse caso é Santa Catarina. E para esse vídeo inteiro, vamos supor que a gente não vai usar nenhum filtro, visual de filtro no Power BI. A gente vai imaginar que a gente queira filtrar tudo que a gente quiser através de medidas, tá? Para fazer sentido e para vocês aprenderem também. Então vamos lá. Eu já sei como calcular a soma dessa coluna inteira, mas agora eu quero calcular a soma apenas de onde essa coluna diz que é de Santa Catarina. Então, como a gente vai fazer isso? Vou vir aqui para minha página de medidas, modelo semântico. E ali eu já comecei escrevendo soma de bens Santa Catarina. E como a gente vai fazer isso? Vou começar com a função SumX, que é uma das funções que a gente vai aprender hoje. Qual que é a diferença entre sum e SumX, certo? Sum, que foi a função de soma que a gente aprendeu no vídeo anterior, ela vai calcular a soma de todos os valores que você tem ali em uma coluna. Tanto é que se você selecionar aqui, ó, a sum normal, ela só pede um nome de uma coluna e aqui fala, vai juntar, vai somar todos os números de uma coluna única. Agora, a SumX, você tem mais liberdade com ela. Primeiro porque você pode passar dois argumentos, então primeiro você vai falar que tabela que você quer fazer essa soma e qual expressão você quer usar para ela. E como diz aqui, essa SumX ela vai analisar cada linha da sua tabela e vai retornar a soma dela. Então, para cada linha daquela tabela, o Power BI vai primeiro analisar a expressão, qualquer que seja que você vai colocar ali, e vai te dar o resultado. Então, vamos começar por ela, SumX. E com o intuito desse vídeo também é aprender as funções de filtro, a gente vai começar a aprender uma delas agora, que é a Filter. Como o próprio nome diz, ela vai filtrar uma tabela do nosso Power BI. Então, ali a gente vê, SumX vai pedir uma tabela primeiro, certo? Ele está perguntando qual tabela você quer fazer essa soma. Normalmente você falaria apenas projetos, essa tabela que eu quero, e aí a expressão que eu quero é ali na coluna de valor, certo? E aí estaria tudo lindo, excelente. Porém, não é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai primeiro filtrar a tabela. Então, a tabela que a gente vai passar dentro da SumX vai ser a tabela que já vai estar filtrada. Então, vou começar digitando aqui, filter. E nessa função de filtro, ele vai perguntar, ok, qual tabela você quer filtrar e como você quer filtrar ela. Então, a tabela que eu quero é projetos. E eu quero filtrar onde o UF é igual a Santa Catarina, certo? E aí, como eu ensinei em um dos vídeos anteriores, já que você está comparando algo com texto, você tem que colocar entre aspas. Então aqui, agora eu vou fechar parênteses. E essa é a função filtro. Eu estou falando que eu quero filtrar a tabela projetos, onde essa coluna é igual a SC. E aí agora, isso aqui, esse pedaço se tornou a tabela que a SumX vai analisar para fazer essa soma. E agora eu vou falar, ok, qual expressão eu quero avaliar, né? Eu já tenho essa tabela, eu sei que eu quero ver apenas as linhas que são SC, agora o que eu quero analisar? Eu quero analisar o valor de bens. Então, eu escolho ali a coluna, vou fechar parênteses e tá pronta a nossa fórmula.
venho aqui, vou criar uma página... Não, vou colocar na mesma página pra comparar os valores. Vou adicionar um novo cartão aqui e, gente, eu vou apagar esses outros que a gente tinha criado no vídeo anterior, só pra ficar mais fácil de visualizar. Ok, e aqui eu vou colocar a medida nova, soma bens, e eu vou tirar essas unidades só pra gente conseguir ver o número inteiro. Então a gente vê que a soma de valores de bens de onde o Estado diz que é SC é isso aqui. 1.592 milhões, blá blá blá. E a gente pode conferir isso aqui. Então eu quero a soma desses valores apenas. Eu conferi nessa outra worksheet aqui. Eu colei os valores e aqui eu tô fazendo a soma desses valores. E a gente pode ver que o número matches. É 1.592 milhões, blá blá blá. Então, aqui nós temos o nosso valor filtrado sem usar nenhum visual de filtro do Power BI. Então, nessa medida nós aprendemos duas funções, SumX e Filter. E agora eu vou calcular exatamente a mesma coisa para vocês verem como a gente pode fazer a mesma coisa de maneiras diferentes. Porém, vou usar outras medidas. Então, vamos lá. Soma bens SC de novo, porém agora é usando a função calculate. Eu vou renomear a tabela anterior ali também pra gente saber qual medida a gente tá, qual função a gente tá usando em cada medida. Então vamos lá. Aqui eu vou falar. Deixa eu colocar a medida pra vocês verem. Primeiro ele vai te perguntar qual expressão você quer calcular. E aí você tem... Calculate é perfeito, gente. Eu prefiro 1000 vezes usar calculate do que filter. Vocês vão ver. Nessa calculate você pode colocar infinitos filtros de várias tabelas. É muito boa essa função. Então vamos supor que eu esteja usando ela. Calculate. Que expressão que eu quero calcular? Eu ainda vou querer a soma daquela coluna. Então eu vou fazer como eu sempre faria, sum daquela coluna. E agora eu vou começar a passar meus filtros. Nesse caso, eu só tenho o filtro de Santa Catarina. Então eu vou falar que o meu filtro vai ser a mesma coisa. Então aqui eu tô falando, calcula a soma dessa coluna, dos valores dessa coluna, onde o UF é igual a Santa Catarina. E deixa eu só renomear essa daqui, só pra gente saber qual função a gente usou em cada medida. Ok. Agora aqui eu vou adicionar, vou copiar e colar, vou só mudar aqui. Por que está dando erro, gente? Eu não fiz nada. Ah, é que eu renomeei. Calma, tem que adicionar de novo. Ok, agora aqui eu vou colocar a função nova. Então vocês podem ver que a gente obteve o mesmo resultado. Aqui eu tô usando a função filter, aqui eu tô usando a função calculate e a gente tem, né, literalmente o mesmo resultado. A última função de filtro que a gente vai aprender hoje, na verdade, não é filtrar algo, é desfiltrar algo. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou duplicar esta página. E agora eu vou adicionar aqui um visual de filtro, que a gente chama de slicer. Isso aqui vai filtrar a nossa página. Dentro desse slicer, eu posso colocar colunas da tabela ou colunas calculadas criadas da tabela. Nesse caso, eu vou colocar essa coluna, que é onde a gente tem os estados ali. Eu vou ligar essa opção de search pra gente facilitar nosso trabalho. E agora eu vou querer olhar apenas para SC, Santa Catarina. Vocês podem ver que, ó, não tá nada clicado, eu tô olhando para tudo, certo? Então, tenho esses valores. Assim que eu clico em SC, tudo é filtrado. E vocês podem ver que esses visuais não mudaram absolutamente nada. Por quê? Porque eles já estavam filtrados para SC. Agora eu quero que vocês olhem, deixa eu apagar algum desses daqui. Agora eu quero que vocês olhem para este visual aqui. Esse aqui era a soma total,
se vocês lembram bem, era a soma total, ó. Certo? 41 bilhões. Assim que eu seleciono o SC, tudo isso aqui fica igual. Por quê? Porque agora todos esses visuais estão filtrados para serem apenas SC. Vamos supor que este visual eu queira que sempre seja o valor total, ou seja, não importa o que eu selecione aqui nesse slicer ou em qualquer outra coisa. Eu quero sempre ver 41 milhões. Por quê? Porque isso aqui é o valor total. Eu vou colocar um título aqui. Valor total. Dá uma enfeitada aqui rapidinho, só pra gente saber. Eu não quero que isso aqui seja nunca filtrado. Eu tenho duas opções. Uma delas é você simplesmente vir aqui, clicar em editar interações, e aí você fala que eu não quero filtrar isso. Então agora não importa o que eu selecione aqui, esse valor sempre vai ser o mesmo, porque eu desliguei as interações entre esses visuais. Mas como eu falei, neste vídeo a gente vai supor que esses slicers visuais de filtro não existem na nossa vida, então a gente não vai fazer nada disso. Deixa eu ver se voltou a funcionar. Ok. Então, como você faria isso? Agora eu vou abrir essa medida, soma valores bens, que é a nossa medida antiga. E agora eu quero falar que eu não quero filtrar nada nisso, não importa o que aconteça. Como você faria isso? É bem parecido. Eu vou usar a minha função calculate de novo. E aí a expressão que eu quero ainda é essa mesma. Eu vou colocar tudo numa linha para ficar mais fácil a gente visualizar. Eu ainda quero calcular a soma daquela coluna, dos números daquela coluna. Porém, agora, ao invés de filtrar para algo, eu vou querer tirar um filtro que possivelmente possa ser colocado, que no caso foi colocado, que é aquele slicer de estados. Então, eu vou usar a função all. E ali já fala, retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, que no caso é isso que a gente quer, ignorando qualquer filtro que talvez tenha sido aplicado. Essa é a tradução ali dessa função. Então agora eu vou falar, tá, eu quero que você calcule a soma daquela coluna de valores bens, ignorando o filtro que você colocou desta coluna, certo? Porque se você voltar aqui, a gente vê que nesse slicer eu botei essa coluna aqui, ó, projetos UF da pessoa jurídica. Então aqui eu tô falando, eu quero que você ignore quaisquer filtros que tenham sido aplicados aqui. Então você vai chamar a mesma coluna que você usou ali, vai fechar os seus parênteses normalmente. E agora você vai refresh. Assim que eu clicar em SC, a gente espera que esse visual se mantenha e que ainda seja 41 milhões. Então, 41 bilhões, desculpa. E foi exatamente isso o que aconteceu. Então agora a gente está ignorando o filtro dessa coluna específica. Então vocês podem ver que com ou sem, isso aqui não muda mais. E como esperado, isso aqui também não vai mudar, porque isso aqui já está automaticamente filtrado, né, para ser apenas Santa Catarina. Enfim, gente, esse foi um vídeo explicando como você pode manipular os seus dados para filtrar do jeito que você quiser, de maneiras completamente diferentes. Como eu falei, vai muito do gosto de cada um. Eu particularmente prefiro 1000 vezes usar a função calculate do que a filter. Eu acho que com filter a gente fica limitado em vários casos. Então, calculate é muito bom, você fala ali o que você quer fazer, você coloca infinitos filtros de uma tabela, de outra tabela, você pode misturar tabelas, enfim, te dá muita liberdade. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer quaisquer dúvidas que vocês possam ter tido em comparação, né? Comparando uma função de filtro com a outra. E pro vídeo de hoje é só.